Portal Rural News, estamos aqui novamente trazendo para você, produtor rural, notícias do mercado. E estamos agora com o Camilo Motter, ele é analista de mercado da corretora Grano-Oeste aqui em Cascavel, que vai falar para a gente sobre o relatório da USDA divulgado hoje, às 2 da tarde. Camilo, seja bem-vindo ao Portal Rural News, tudo bem? Olá, meu caro Reinaldo, tudo bem? E você, como é que tá? Tudo tranquilo. E o que traz esse relatório divulgado hoje aí de novas para o produtor rural? De maneira geral, o relatório foi muito baixista, bem em sentido contrário do que o mercado esperava, né? A gente, para explicar o relatório, é bom voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar lá de maio e de junho. Lá em maio, no início de maio, no relatório de oferta e demanda de maio, e todo ano em maio, o governo americano divulga as estatísticas ou as previsões para a próxima safra. E o relatório de oferta e demanda de maio, ele trouxe números bastante negativos, especialmente uma recomposição dos estoques mundiais muito fortes, né, passando de 120 milhões de toneladas, 123 milhões, algo assim. Bom, aí o que nós tivemos ao longo de maio? O mercado caindo bastante, mas aos poucos se recuperando com notícias de clima um pouco adverso no meio oeste americano. E agora, em fins de junho, no último dia 30, ele divulgou a área definitiva semeada. E essa área veio muito abaixo do que o mercado esperava, com um corte de cerca de 1.700.000 hectares para a soja, e em contraposição subindo aí cerca de 1 milhão de toneladas, desculpe, 1 milhão de hectares, né? Cortou 1,7 milhões de hectares para a soja e subiu 1 milhão de hectares na produção, no plantio de milho. Bom, isto foi um choque para a soja, o mercado voltou a subir, e aí aliado a outro fator, que era a questão climática. Então nós tivemos aí, durante junho, um mercado entre alguns percalços na subida dele, mas de maneira geral muito positivo, né? Entre fins de maio, que o mercado sofreu o impacto dos estoques mundiais altos, uma produção cheia, recorde dos Estados Unidos nas projeções de maio, e junho, final de junho, aí nós tivemos uma mudança pegando a posição novembro, o mercado saiu de 11,50 dólares por bushel, no pior momento ali em maio, para próximo de 14 dólares por bushel. Aí aliando corte de área e também corte de produtividade por questão climática, né? Bom, com esse corte de 1.700.000 hectares na área de soja, o mercado imaginava que cortaria no relatório que saiu agora há pouco cerca de 7 milhões de toneladas, né? E o mercado, e o governo americano veio com um corte aí de 5,5 milhões de toneladas, ou seja, uma produção ainda na casa dos 117 milhões de toneladas, um corte bem abaixo do que o mercado esperava. E além disso, também o USDA não cortou nada na produtividade, né? A produtividade norte-americana, ela está avaliada ainda em 58,3 sacas por hectare, que é o mesmo do relatório anterior. Os estoques finais americanos também vieram muito em linha, até um pouquinho melhor para este ano, e cortou pouco da próxima temporada. O mercado esperava um estoque cortado para casa dos 5 milhões e ficou em 8,2 milhões de toneladas, né? Por todos esses números, e dado que o mercado se preparou de forma altista para esse relatório, veio precificando os números de corte de área e também de uma certa estiagem em alguns pontos do meio oeste americano, até dá para falar no coração do meio oeste, nos principais estados produtores, Illinois, Iowa, Nebraska, Minnesota, né? Wisconsin, com muito problema climático, que vieram agora reduzindo nos últimos dias com a chegada de chuvas melhores, né? Mas o mercado precificou de maneira geral o corte de área, bem como um possível corte de produtividade, dado que houve irregularidades climáticas até bem consistentes nesse período, né? Hoje veio como uma duchada de água fria aí, né? O mercado cai nesse momento aí 30, 32 pontos nas posições aí que se referem à safra americana,
devolvendo parte dos ganhos que foram atribuídos a esses fenômenos que nós comentamos agora há pouco aí, que é o corte de área e questão climática, né? E como que isso vai afetar agora essas mudanças inesperadas, esses números inesperados para o mercado brasileiro, Camilo? Na verdade, o mercado brasileiro já sentiu esse impacto, né? As indicações de compra, e aí quando transferimos para o mercado interno as questões internacionais, nós devemos também trabalhar a questão cambial, né? Câmbio hoje perdendo aí cerca de 1% neste momento, a 4,81, mas chegou a trabalhar na mínima do dia a 4,78, portanto um câmbio bem pressionado, né? Então, aliando questão cambial e queda lá fora, os preços neste momento estão aí, os indicativos de compra, entre 2 a 3 reais abaixo do que estiveram pela manhã, antes da divulgação do relatório. Então, o impacto é imediato na formação do preço doméstico, sim. Eu acho que hoje o governo americano divulgou alguns números também sobre inflação lá nos Estados Unidos, né? Isso também influenciou o mercado ou não? Exatamente. Dados externos e também internos, com essa perspectiva de aprovação de reformas e tudo mais, acabaram influenciando na taxa cambial, né? As exportações que seguem muito forte, entrada de dólares, tudo isso acaba pressionando. Veja que o câmbio já, há alguns dias, ele vem se postando abaixo dos 5, né? O que é um número aí mais compatível com essa melhor performance da economia e também de dados internacionais, né? Especialmente americanos, né? E como que você acha que vai se comportar aqui o mercado interno nesse mês de julho, finalzinho do mês? Camilo, vai continuar esses ganhos aí para a soja? Olhando para frente agora, Reinaldo, eu acho que o fator mais importante segue ainda, vamos dizer, nós temos uma base agora de dados, que é essa redução diária nos Estados Unidos. Nós vamos ter que acompanhar e monitorar de perto, como principal fator ainda, o comportamento climático, né? Comportamento climático no meio oeste americano, ele passa a ter muito mais, ou melhor dizendo, os preços passam a ter mais sensibilidade a irregularidades climáticas em função dessa redução diária, né? Então, toda a atenção para o clima lá nesse mês de julho e agosto vão ser importantes, porque é o período agora de floração, formação de vagens e formação de grãos, é o período mais crítico para a determinação da produtividade. Andou chovendo melhor no meio oeste americano, até chuvas bem consistentes esses últimos dias, mas ainda existem bolsões com estiagem, com problemas climáticos, né? Bolsões aqui e ali dá para a gente dizer que é dentro da normalidade, que o pior possa ter ficado para trás, inclusive. Mas as previsões de mais longo prazo, para final de julho, início de agosto, elas não são tão otimistas quanto a chuva. Mas ainda temos um espaço pela frente e as coisas podem mudar até lá, não tenha dúvida disso, né? Mais uma vez, o produtor brasileiro vai ficar torcendo aí por esse problema climático, né? Hoje esse problema nos Estados Unidos é uma vantagem para o produtor brasileiro, né? Exatamente. Se a gente pegar o ano passado no Brasil e Argentina, Paraguai, este ano especialmente na Argentina e parte do Paraguai, mas sobretudo na Argentina, o preço internacional foi muito favorecido. Não só os americanos, né, mas todos os produtores brasileiros que tiveram uma boa produtividade e, portanto, boa produção, foram favorecidos por essa quebra aqui no Cone Sul, né? Agora, a perda de safra lá vai implicar em elevação dos preços, né? E, claro, em termos de comercialização brasileira, nós vivemos um momento que agora teve um pequeno alívio é o melhor momento nos últimos 2 meses e meio, né? Mas, de maneira geral, é uma comercialização muito sofrida, muito atrapalhada por problemas logísticos e, sobretudo, por preços, né? Mas, principalmente, os problemas logísticos acabaram implicando em prêmios nos portos brasileiros muito negativos, né? Se a gente olhar os preços internacionais, não estão tão ruins, mas toda a logística brasileira muito complicada. E, obviamente, olhando ainda nessa questão logística, o milho começa a chegar ao mercado, devemos ter aí uma exportação agora em torno de 6,5 milhões de toneladas, possivelmente até 7 milhões em julho, já dando um ritmo novo às exportações de milho, mas competindo com a soja que ainda não foi embarcada.
Nós temos um ritmo, pelas proporções que precisamos exportar, um ritmo relativamente lento nos embarques até agora. Nós, há muito pouco tempo, ultrapassamos os volumes embarcados do ano passado, né? Portanto, o ritmo não está muito diferente daquele no ano passado, mas este ano devemos exportar aí entre 15 e 18 milhões de toneladas a mais de soja do que no ano passado. E boa parte dela vai conflitar, vai disputar espaço na logística para os portos, nos terminais portuários, quando se trata de exportações. Portanto, a nossa logística é muito complicada. Isto faz com que frete se encareça, atrase, e o comprador internacional, para tomar o mais curto possível, aí ele vai pressionando os preços, não tenha dúvida nenhuma. E nós aqui dentro, precisando embarcar, os produtores acabam se conformando com preços mais baixos, como nós tivemos. Isso, claro, não tem nada a ver com câmbio, não tem nada a ver com preços em Chicago, ou muito pouco a ver com preços em Chicago. Tem tudo a ver com os prêmios nos portos brasileiros, né? Então esse foi um fenômeno muito estressante neste ano e muito delapidador, vamos dizer assim, dos preços domésticos, né? E nós temos um problema doméstico, que agora, avançando a colheita do milho, segundo a safra, começa a faltar espaço para armazenamento, né? Isso também vai ser um problema aí, um fator que vai gerar uma desvalorização, um problema para o mercado também interno, né? Exatamente. Eu falei mais da logística de transporte nos portos, mas se a gente voltar um pouquinho mais para o campo, a gente tem um problema de armazenamento, né? A capacidade armazenadora no Brasil, ela não corresponde à necessidade que temos em função da grande produção que estamos tendo, né? Então, obviamente, o que ocorre lá no campo é o mesmo fenômeno que ocorre na logística de transporte e de portos, né? Que é a necessidade de mais espaço. Como não tem esse espaço, o produtor se vê na obrigação de despachar o quanto antes. Ao despachar esse produto o mais rápido possível após a colheita, para abrir espaço para o que vem chegando novamente, ele acaba tendo que suportar preços pressionados, não tenha dúvida nenhuma disso. É mais um fator de pressão, conforme você citou aí, viu, Reinaldo? E um fator que o mercado sabe que existe, né, Camilo? Exatamente. E vai pressionar também por isso, né? Exatamente, Quer dizer, e você veja como nós prejudicamos a nós mesmos, né? Porque temos preços internacionais, claro, em alguns momentos ali em maio, nós tivemos preços internacionais até relativamente pressionados. Chegamos a 11,5 na posição futura de novembro, lá em Chicago, mas os preços presentes estavam em 13, 13,5, nesse momento pior, né? E agora voltam a ser negociados no momento presente, na posição presente, a 14, em torno de 14,50, mesmo perdendo 30 pontos, aí próximo de 30 hoje. Mas ele chegou a trabalhar muito próximo de 15 nesses dias, né? 15 dólares lá em Chicago. E a posição novembro, que estava aí a 11,50 em fins de maio, hoje está 13,30 fechando hoje, mas chegou a 13,60 ou mais em algum momento melhor nesses últimos dias, né? Mas aí o que ocorre? Tira disto cerca de 2 dólares, talvez hoje $1,50, $1,70 de prêmio negativo. Esses prêmios negativos chegaram acima de 2 dólares por bushel. Isso significa mais de 4 dólares por saca. Transformando isso em reais, significa mais de 20 reais por saca. Então veja como a nossa dificuldade logística, nossas entraves, o nosso gargalo logístico, ele é nocivo para nós mesmos. Às vezes a gente reclama que o uso da manipula dados para pressionar o mercado, isso, aquilo lá fora, a China fazendo isso, fazendo aquilo. Mas é muito fácil apontar o dedo para os outros e nós aqui ficarmos acomodados, assentados em cima de estruturas ineficientes, né? Estruturas que nos prejudicam, quando a gente deveria estar olhando para nós mesmos e melhorando a nossa estrutura. Para quê? Para que frete custe menos, para que tenhamos armazenagem para se alongar no tempo e distribuir essa logística de transporte ao longo do tempo, para que os portos sejam mais efetivos nos embarques e não atrasem os embarques de navio, o que causa, esses atrasos causam
prejuízo para o armador e, portanto, ele acaba pagando menos depois aqui, ou as trade que acabam arcando com esses custos de demora nos embarques nos portos brasileiros, acabam tirando isso da formação do preço interno. Enfim, há uma série de fatores que a gente pode hoje atribuir à nossa ineficiência. Se a gente tivesse um prêmio zerado e uma logística melhor, talvez ao invés de R$30, que representam prêmios negativos, aí, ou representaram ao longo deste ano até agora, cerca de R$15 a R$20 negativos só em prêmios, a gente poderia atribuir talvez mais de R$5 a R$10 de ganhos se houvesse uma logística também de armazenagem e transporte mais eficientes, né? E a gente não pode culpar apenas o produtor rural, né? Existe aí uma quantidade de fatores aí que leva a isso, né? Tanto o governo federal, quanto a falta de incentivo, quanto a falta de visão, às vezes, do produtor rural de investir em armazenagem. Mas eu acho que o fator especial, mais importante, é a falta de recursos e o governo federal privilegiar esse setor, né, Camilo? Para o produtor rural poder investir. E nesse momento que o mercado internacional nos beneficia, a gente poderia estar aí se beneficiando internamente. Ou seja, o Brasil não faz a tarefa de casa, né? Exatamente isso. A questão de recursos também a gente pode atribuí-la a prioridades. E eu até diria, de política econômica, de política de infraestrutura. Por exemplo, os portos brasileiros poderiam ser privatizados. Ao ser privatizados, a gente já não falaria de recursos públicos investidos lá, mas sim de recursos privados, né? E eu tenho certeza que se os portos fossem privados, em pouquíssimo prazo, 2, 3 ou 4 anos, nós já veríamos melhora significativa. Isso já representaria ganho em escala em embarques e, portanto, também na questão de prêmios melhores nos portos brasileiros, né? Esse é um dos dados. As rodovias e ferrovias também privatizadas, né? Assim como é todo o sistema de armazenagem, né? O quase todo, nós temos ainda alguma coisa de armazenagem pública, mas em grau menor. Mas veja bem que a ferrovia, a rodovia, o sistema de escoamento e de armazenagem nos portos e de embarque nos portos, a gente teria uma grande chance aí de trabalhar com privatizações, e eu tenho certeza que as coisas andariam muito melhor, e aí a gente não estaria falando aí de recursos públicos investidos nessa área. Ao contrário, né? Ao privatizar, o governo estaria embolsando recursos e não gastando recursos, né? Mas aí entra a questão, eu diria, de prioridades políticas, prioridades econômicas e também, em algum sentido, alocação de recursos também, né? Exatamente. O Brasil acaba ele mesmo se prejudicando, né? Mas vamos torcer aí para que esses fatores mudem. Com certeza não vai ser a curto prazo, mas a gente torce para que o governo aí foque uma política econômica que prestigie esses setores aí de hospedagem, armazenagem e transporte e os portos, né, que você citou que são o grande fator logístico aí do Brasil hoje, né? Exatamente. E falar um pouquinho do relatório de milho, Reinaldo. O mercado também esperava um corte na produção, talvez não tão expressivo, porque houve no relatório de 30 de junho, o relatório de área semeada, o aumento de cerca de 1 milhão de hectares, né? O mercado esperava um corte na produtividade por questões climáticas, mas uma compensação por aumento de área. O que houve nesse sentido é que ele cortou muito pouco da produtividade, né? A produtividade norte-americana de milho, ela é estimada em 186 sacas por hectare, vamos arredondar, e no mês passado estava 190. Caiu aí cerca de 4 sacas por hectare na produtividade aí de um mês para o outro. Relatório de junho comparado com este de julho. Como houve um aumento expressivo de área, assim mesmo, ao invés de um corte na produção, houve um aumento na produção. Então a produção norte-americana passou a ser estimada em 389 milhões de toneladas, cerca de 2 milhões a mais do que no mês passado. Então veja que isso também foi um impacto bastante negativo para o mercado do milho lá fora, né? Essa combinação de aumento de área
com um pequeno corte na produtividade, resultou ainda assim num aumento na produção, quando o mercado esperava um corte na produção de cerca de 4 a 5 milhões de toneladas, portanto, para algo como 384 a 385 milhões. Estamos falando de praticamente 390 milhões de toneladas de milho nos Estados Unidos, né? Com isso, os estoques também aumentaram, enfim, a situação ficou mais confortável, quando a expectativa do mercado era uma situação de aperto e estoques um pouco menores, né? Então, lá fora também. Por que eu estou citando também o relatório de milho? Porque num ano em que o Brasil está produzindo recordes de milho, a previsão é de 132, 133 milhões, incluindo verão e inverno, nós vamos precisar exportar entre 50 e 55 milhões de toneladas. Ora, ao precisar exportar um volume tão expressivo, provavelmente não, com certeza, o principal vetor dos preços na formação do preço interno aqui no Brasil é o mercado internacional, ou seja, cotação de Chicago, prêmio nos portos brasileiros e taxa cambial. Claro que aqui dentro nós podemos ter nuances regionais muito mais acentuadas do que aquelas que a gente verifica na soja. O mercado do milho ele tem uma característica mais regionalizada, né? Mas assim mesmo, o principal vetor dos preços ainda é a exportação. Aqui e ali a gente vai ter alguma demanda interna mais acentuada, vamos ver preços um pouco mais em desalinhamento com a exportação, mas de maneira geral não vai variar muito em relação aos preços formados para a exportação. Então eu também, novamente, o foco vai ser a gente continuar observando a questão climática no meio oeste norte-americano, para ver se vamos ter algum problema de evolução da safra lá, ou as coisas começam a se alinhar melhor com as recentes chuvas, né? Lá também o milho está já na fase de pendoamento, boa parte dele já está nessa fase, mas a fase mais crítica ainda está por vir, que é agora entrando final daqui para frente, digamos, segunda quinzena de julho, agosto, até entrando no final de setembro. Temos 2 meses pela frente aí, que é o período mais crítico aí para a formação da produtividade das lavouras de milho, né? E o milho, mais do que o soja, dependente desse fator climático, né? Exatamente. A soja pode se recuperar mais, o produtor brasileiro conhece bem isso, né? Quando tem aí um período de irregularidade climática no início, especialmente com estiagem e tudo mais, e as lavouras não são prejudicadas a ponto de matar a planta, né? Ela pode ganhar em aprofundamento de raízes, buscar mais nutrientes no solo e ter um impulso quando as chuvas chegam, como estão chegando lá agora. O produtor brasileiro conhece bem este fenômeno. Há alguns anos nós temos aí, que no caso brasileiro, uma estiagemzinha em novembro, dezembro, antes do período de floração, né? Ou já começando até o período de floração, mas aí começa, se tem um início de chuvas em bom volume, as lavouras se recuperam e elas ganham em impulso para uma produtividade melhor. Esse fenômeno o produtor brasileiro conhece bem e o produtor americano pode, de repente, contar com isso no decorrer lá também. Vamos ter que ficar monitorando, né? Excelente. Camilo, agradeço muito a sua participação com a gente aqui, sempre trazendo essas informações muito preciosas de mercado. Maravilha, meu caro Reinaldo, estamos sempre ligados aí. Grande abraço a você, abraço a todos. Muito bem, grande abraço, boa semana para você. Igualmente, até mais.